Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez no programa Nas Páginas da Bíblia. Este é um programa que veio para poder esclarecer questões que durante o período vêm causando certo problema no entendimento de alguns cristãos e não só. E certamente nós temos aqui o nosso pastor Ladinho, que então irá nos responder algumas questões muito pertinentes do dia a dia. Muito obrigado, pastor Ladinho, por Muito obrigado. aceite o nosso convite mais uma vez. Amém, amém. Ok. Pastor Ladinho é o nosso representante da casa e certamente serás abençoado ao ouvir algumas abordagens concernentes os temas que irão ser abordados. Não saia daí, fique e acompanhe este grande momento nas páginas da Bíblia. Você que está aí, não deixe de seguir as nossas páginas nas redes sociais. No YouTube estamos com o nome Nas Páginas da Bíblia. TikTok vai seguindo então o nosso pastor Ladinho. Pastor Ladinho, Sim. o que é o ministério? Bem, a palavra ministério vem do grego. Essa palavra ministério tem origem na palavra grega que é diaconia. A palavra diaconia está dividida em duas partes. Primeiro é dia, que significa por causa de, a favor de. E temos a palavra koinia, que vem do grego koiné, que é povo ou comum. Portanto, o ministério significa qualquer serviço a favor do povo. E nós compreendemos melhor essa definição pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 22, versículo 24, onde Cristo diz o seguinte: o texto diz que havia uma discussão entre os discípulos e eles se questionavam quem era o maior. E Jesus disse o seguinte, e disse-lhe o Senhor Jesus Cristo no versículo 25, os reis do povo governam sobre eles, aqueles que exercem autoridade sobre o povo são chamados de benfeitores, mas entre vocês não seja assim. O maior seja como o menor e aquele que governa como que serve. Então Cristo disse, porventura quem é maior, aquele que está sobre as mesas sendo servido ou aquele que serve as mesas? E eu entre vocês estou como aquele que serve. Jesus definiu claramente que ministério é serviço, é pôr as mesas. O termo prosaico, ministério, vem do grego, que na verdade é diácono. Diácono é aquele que põe as mesas. No entanto, diaconia vem de diácono. Logo, ministro é aquele que põe as mesas para as pessoas. Então, o que é ministério? Ministério, na verdade, é servir as pessoas. É qualquer serviço a favor do povo. Bem, a melhor definição também que podemos encontrar depois do Senhor Jesus Cristo, encontramos em Efésios capítulo 3, versículo 7 a 8, onde Paulo vai dizer o seguinte, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, pela operação do seu poder. Paulo deixa claro exatamente que ministério é serviço resultante da graça. Então, o ministério é serviço que resulta de uma determinada graça que recebe da parte de Deus. Quando alguém recebe uma determinada graça da parte de Deus e exerce essa mesma graça, essa pessoa está a exercer o ministério. Então, o ministério não vem através de apoagorásia, palavra que no grego significa por compra. Apo significa por. Agorásia vem de comprar ou pagar um preço. Então, o ministério não vem através de apoagorásia, palavra quer dizer por compra, mas vem através de apocharismato, palavra que no grego significa por graça. Logo, o ministério é serviço que resulta da graça de Deus. Essa é a definição clara do ministério. Agora, há um aspecto importante que nós podemos trazer em Efésios capítulo 3, versículo 7. Paulo está a dizer assim, do qual foi feito ministro. Por que ele diz do qual foi feito ministro? Foi feito ministro do quê? Paulo vai dizer no capítulo 3, no versículo 1 de Efésios, que ele na verdade como prisioneiro de Jesus Cristo, ele se colocou a favor dos gentios no ministério da pregação. E ele mostra que os gentios ou os irmãos reconheceram a graça de Deus na vida dele quanto ao entendimento dos mistérios de Cristo. E ele vai dizer que mistério é esse? Ele vai dizer que os judeus se tornaram, na verdade, co-herdeiros do mesmo corpo que é Cristo e comparticipantes da mesma graça para a salvação. Então, Paulo diz que deste mistério chamado igreja, ele foi feito ministro. Logo, quem é ministro? Ministro é aquele que foi dado à igreja. Não é a igreja que foi dada ao ministério, é o ministério que os ministros foram dados à igreja. Então Paulo deixa claro de uma vez por todas que o ministério é serviço que resulta da graça. Por isso é que ele diz do qual foi feito ministro. Ou seja, desse ministério chamado igreja, Paulo foi feito ministro. E ele vai dizer assim, deixa eu citar um pouquinho o texto para terminar a pergunta, para responder melhor. Ele disse, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, pela operação do seu poder a mim. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi concedido a graça de anunciar entre gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Uma das riquezas incompreensíveis de Cristo é o mistério chamado igreja, que estava escondido em todos os séculos e época e revelado já agora no Novo Testamento aos profetas e apóstolos, segundo Efésios capítulo 3. E Paulo disse que desse mistério chamado igreja, ele foi feito ministro. Logo, o ministério, repito, é o serviço resultante da graça de Deus. Bênção. O ministério é o serviço resultante da graça de Deus. Okay. Aleluia. E como se justifica o Efésios 4:11 que diz, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros
para pastores e mestres. Bem, a razão de Efésios capítulo 4, versículo 11, na verdade não é de explicar como é que estes ministérios funcionam, né? A razão de Efésios capítulo 4, versículo 11 é explicar a importância, a razão, o valor do ministério no corpo de Cristo. E ele começa também a mostrar a unidade do corpo, ou seja, a razão de Efésios capítulo 4, versículo 11 é promover a unidade do corpo de Cristo. Deus está preocupado com a unidade do corpo. Vamos ver só. O versículo 1 vai dizer, de capítulo 4 de Efésios: portanto, eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis conforme é digno da vossa vocação em que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele diz procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é a unidade do Espírito? A unidade do Espírito é a unidade dos membros do corpo de Cristo, é a unidade da igreja, é a unidade do corpo. Portanto, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Depois ele fala, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas cada um de nós, a graça lhe foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Então, depois dele explicar a necessidade da unidade do corpo, o qual na verdade devemos andar conforme esta unidade, ele vai explicar a razão dele. Ele vai dizer, a ele mesmo deu uns para apóstolos, para profeta, para evangelista, para pastores e mestres. Ele está a explicar que a unidade do corpo de Cristo é o propósito de Deus na carta de Efésios capítulo 4. Mas para que essa unidade se efetue, ele estabeleceu o quê? Ministério. Então, o ministério é o meio que Deus estabeleceu para promover a unidade do corpo de Cristo. Agora, então, qual é a razão ou porquê de Efésios capítulo 4, versículo 11? Veja o que é que Deus diz. Deus não está preocupado em como eles funcionam, está preocupado por que é que deu a igreja. Entre a igreja e o ministério, a igreja existe primeiro no plano de Deus, mas Deus projetou a igreja para aperfeiçoá-la e lhe fazer semelhante a Ele mesmo. Só que para atingir esse alvo, Ele estabeleceu um ministério. Então essa é a razão de Efésios. O ministério, na verdade, está ali como ferramenta para suprir ou ferramenta para levar ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, ao aperfeiçoamento da igreja. Então Deus, para aperfeiçoar a igreja, Ele tem em vista o aperfeiçoamento da igreja, mas para cumprir esse plano dele, Ele estabeleceu o ministério. Logo ele vai dizer o seguinte, então Ele deu para profeta, para apóstolo, para evangelista, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então ali tem o alvo de Deus estabelecido. Deus concede ministros à igreja visando um alvo estabelecido. Qual é o alvo? Aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento do grego é katistemon, que significa aperfeiçoar, treinar e tornar capaz. Logo o objetivo do ministério na igreja é aperfeiçoar os crentes. Deus dá o ministério para os crentes se tornem capazes de desenvolver o que? A obra do ministério. O que é a obra do ministério? A obra do ministério é edificação mútua no corpo. Quando na verdade o ministério está ali como ferramenta de Deus para levar o aperfeiçoamento dos santos, quando os santos crescem, amadurecem e se tornam capazes de edificar uns aos outros, aí se estabelece o que nós vimos no princípio, o que é? A unidade do corpo. Então o objetivo é que o ministério prepare os crentes, equipa os crentes e se tornarem depois, amadureçam, cresçam e se tornam capazes de edificar uns aos outros. Então o alvo do ministério é esse. Logo aqui temos também o que nós podemos ver em Efésios, condicionamento entre igreja e ministério. Por que Deus, para aperfeiçoar a igreja, Ele tem que estabelecer ministério? Porque a igreja não pode atingir o alvo de aperfeiçoamento estabelecido por Deus sem um ministério. Logo aí temos condicionamento entre igreja e ministério. Ou seja, ministério é o cerne do crescimento da igreja. Pois se a igreja tiver sem ministros, ela não pode atingir o crescimento espiritual. Porque o crescimento da igreja está confinado ao ministério. Logo, entre a igreja e o ministério existe um condicionamento muito forte. Então essa é a razão de Efésios capítulo 4, versículo 11. É aperfeiçoamento dos santos. E desculpa, só para dizer aqui que qualquer ministro da parte do Senhor que entende que está no corpo de Cristo e não visa esse alvo de Deus que é aperfeiçoar os santos, já errou no alvo do ministério. Porque qualquer ministério que Deus nos dá como dom para servir não é para nos evadecermos a nós mesmos, mas é para poder produzir o que? Aperfeiçoamento aos santos. Amém. Está a ser um momento de qualidade com o nosso pastor Ladinho. Pastor Ladinho, o que o Paulo queria dizer com o termo bom ministro? Ok. Bem, na verdade, o termo bom ministro nós podemos encontrar em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, onde ele diz que, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo e criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Bem, isso deixa claro de uma vez por todas que Deus concede ministros à igreja para se tornar bons ministros. E essa palavra bom ministro, na verdade, mostra que o ministro tem que ter qualidades essenciais. Uma das qualidades dele é criado com as palavras da fé e da boa doutrina. A pergunta que se coloca é, como é que eu posso me tornar bom ministro? Então, eu faço uma outra pergunta. Com quais palavras está a ser criado? Com as palavras de filosofia dos homens ou com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido? Bem, a palavra da fé aqui, na verdade, está a falar da palavra do cristianismo. Então, está a falar da própria Bíblia Sagrada. Como é que temos criado os ministros de Deus? Essa é a grande questão. E qual é a boa doutrina com que, na verdade, temos sido criados?
Então, isso determinará se terá um bom ministro ou não. Mas ele vai dizer o seguinte: propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro. Que coisas? As coisas relacionadas ao que os apóstolos já deram. O bom ministro é aquele que se atém simplesmente nas Escrituras. O bom ministro é aquele que apresenta a Escritura como ela é, sem criar adornos nem arranjos. O bom ministro é aquele que simplesmente apresenta a palavra de Deus aos santos, sem na verdade inventar nem criar nenhum rodeio. O bom ministro é aquele que apresenta a Escritura tal como ela é, se atém nas Escrituras. O bom ministro é aquele que busca o sentido da palavra de Deus dentro do contexto, ou seja, que interpreta a Escritura dentro do contexto, aplica aos santos, dá o sentido da Escritura aos santos. Esse é bom ministro. Bom ministro é aquele que se atém simplesmente nas verdades apostólicas e senta nelas e apresenta às igrejas tal conforme recebeu dos apóstolos. Esse é o bom ministro. Agora é importante aqui dizer algo que é importante para que qualifica um bom ministro, na verdade. Os ministérios precisam perceber o seguinte: que ministérios no corpo de Cristo são como mãos e pés, os membros mais desenvolvidos, mais entendidos, mais crescidos. Por isso é que você percebe que quando ele fala querendo aperfeiçoamento dos santos, prova do ministério para a edificação do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Logo, ministros no corpo de Cristo não são cabeça, porque o cabeça do corpo é Cristo. Então, ministros no corpo de Cristo são membros, só que membro mais desenvolvido que os outros. Quais são esses membros? São com mãos e pés, os membros mais desenvolvidos, mais capazes, mais treinados. Porque o corpo não pode, na verdade, atingir nenhum lugar, nem crescer, nem se desenvolver, nem ter saúde, senão por meio dos pés e as pernas. Logo, o ministro, na verdade, são como mãos e pés, os membros que mais se destacam, mais desenvolvidos, capazes de edificar os outros e levar a maturidade espiritual aos santos. Então, ministros, na verdade, não são cabeças, são mãos também no corpo e pés, ok? Mas também ministros, também, na verdade, são garçons, aquele que serve a mesa, conforme já disse no princípio. Mas, por outro lado, também, ministros também são meios. Paulo vai perguntar assim, em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Havia uma discussão em Coríntios que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 5, quem é Paulo, quem é Apolo? Não são porventura ministros pelos quais crestes. O termo pelos quais crestes em língua portuguesa significa meios para a fé. Então ele está dizendo que pelos quais é meio. Logo, ministros são meios estabelecidos por Deus para levar os santos à fé. Então, ministros não passam disso. São membros mais ativos, mais desenvolvidos e meios para a fé. Isso é um ministro. Muito obrigado, Pastor Ladinho, Amém. por ter disponibilizado o teu tempo para nos abençoar com esta rica palavra de ensinamento sobre o ministério. Amém. Você que está do outro lado, não deixe de acompanhar as nossas páginas, subscreva no nosso canal. E você também que queira ajudar o nosso canal a crescer, está a passar aí no nosso rodapé, o nosso IBAN, o nosso contato. Caso também queiras o Pastor Ladinho a ministrar ou a ensinar na sua igreja ou congregação, aí também está os nossos contatos para então entrar em contato com o nosso Pastor Ladinho. Fique na paz do Senhor. Até lá, vamos continuar a consultar nas páginas da Bíblia. Amém.